Saudações rubro-negras, quem diria que um joguinho mequetrefe de fase classificatória de Campeonato Carioca fosse dar tanto pano pra manga. Teve jogador praticamente sendo dispensado do elenco do Flamengo, a gente vai falar da situação do Isla. Teve o Gabigol vaiado por parte da torcida, a gente vai conversar também se foi exagero ou se a torcida realmente precisa dar uma chamada nesses atletas que ainda parecem viver das glórias do passado. Teve também recado nas entrelinhas para a diretoria do Flamengo na coletiva do técnico Paulo Souza. Paulo Souza, que na minha opinião é figura central desse começo de temporada no Flamengo. E é por isso, aliás, eu já quero saber, por causa disso eu já quero saber, qual a sua opinião sobre o trabalho do Paulo Souza? Já deixa aqui nos comentários. O que você está achando do trabalho do treinador do Flamengo aí nesses primeiros 2 meses, nesse início de Campeonato Carioca, início de temporada, na verdade, que a gente também já teve o jogo da Supercopa do Brasil, que a gente perdeu nos pênaltis, a gente já sabe. Bom, deixa aqui a sua opinião, aproveita que você já está nos comentários, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, faz pouca diferença para você, mas para mim faz muito, você me ajuda muito quando você faz isso, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas e que o canal continue crescendo, e ele está crescendo bastante, devagar e forte, com os rubro-negros que querem conversar com seriedade sobre o Flamengo. Bom, eu separei 5 tópicos que o Paulo Souza já mexeu bastante, ainda que você não goste do trabalho dele, indiferente você não pode ficar, principalmente porque ele mudou completamente o status quo que vivia o Flamengo até então. Então tinha muito jogador vivendo ainda das glórias do passado, vivendo do que conquistou lá em 2019, que acabou conquistando em 2020, e 2020 conquistou na Bacia das Almas, a gente lembra como foi. E aí 2021 esses jogadores pareciam, ou parte deles principalmente, pareciam acomodados com as conquistas, como se elas fossem acontecer sem fazer o devido esforço, sem que o time trabalhasse fortemente e de maneira extenuante para isso. E o elenco, não só o elenco, mas também a diretoria, parece que encamparam essa ideia e a gente viu o que aconteceu aí na temporada de 2021. Bom, então a primeira coisa, ele mudou, mexeu, são 5 coisas, a quarta e a quinta, eu acho que são as mais importantes, mas aí vamos falar um pouquinho dessa primeira. Ele mexeu no status quo, então os jogadores que antes estavam como se fossem garantidos no Flamengo, agora se veem em situação diferente. Por exemplo, na utilização dele do Lázaro, ele coloca em xeque, por exemplo, a posição do Everton Ribeiro, ele coloca o Pedro titular, que pode fazer com que alguém do ataque do meia tenha que se movimentar ou sair do elenco. Ele faz com que esses jogadores que já estavam muito bem, que se julgavam dono da posição, eles tenham que se mexer. Por exemplo, hoje a gente vê o João Gomes botando no banco o Andreas, botando no banco o Arão. O Arão se vê pressionado, coisa que ele nunca teve desde a chegada do Jorge Jesus, que é uma pressão, uma sombra, e a gente está vendo a sombra muitas vezes atuando muito melhor do que ele, então é possível que essa posição esteja em aberta aí, e o João Gomes pode botar não só ele no banco, mas uma grande contratação que foi o Andreas Pereira, uma contratação caríssima do Flamengo, e ao que parece, com o Paulo Souza, quem estiver melhor vai jogar, e o João Gomes, na minha opinião, hoje é o melhor volante do Flamengo, é o que mais dá sustentação defensiva para esse formato de jogo que o Flamengo tem hoje, que pressiona lá na frente, que está tentando tomar a bola lá o mais rápido no campo ofensivo para evitar que tenha que correr para trás muitas vezes. Então o João Gomes, para mim, esse é um ponto positivo, ele mexeu muito no status quo do elenco, jogadores que antes se jogavam donos das posições, agora estão vendo a corda apertar, a linha apertar, e estão vendo outras concorrências que eles de repente nem julgavam imaginar. E aí vamos para o segundo tópico. Uma outra coisa que o Paulo Souza conseguiu fazer bem, e isso ele conseguiu, é mérito dele, é fazer a torcida acordar também. Porque o que aconteceu em 2021? Perfeitamente natural, vindo de grandes vitórias, de grandes títulos, você meio que dá crédito aos jogadores que conquistaram isso dentro de campo, com o elenco, com o seu time. Entretanto, chega uma hora que esse crédito precisa ser tirado. Se o jogador não estiver mais rendendo, a gente precisa mudar, precisa trocar de posição, contratos precisam ser encerrados, sem ser renovados. A gente está vendo aí no gol o Diego Alves fazendo partidas gravíssimas, tem mostrado que não tem condição de ser titular no Flamengo, teve uma renovação com um salário altíssimo, então ele, de repente, a gente viu o Diego também, o Diego Ribas, que teve, claro, esses caras tiveram a sua importância na história do Flamengo, tiveram, mas que de repente esse ano já não deveriam estar, e aí a torcida meio que acordou para essa situação, muito também pelas mudanças que o Paulo Souza promoveu no elenco, e também pelas diretas coletivas que ele dá. Então, quando você vai para a coletiva, não tem esse papo de meus jogadores, meus amigos, meus atletas,
não tem o paizão, tem ele falando com seriedade sobre futebol e o que ele diagnostica e o que ele fala com a torcida é isso. Está faltando fome, a diretoria precisa se empenhar mais, todo mundo precisa se empenhar ou não vai jogar. Então, você pode não gostar das substituições dele, você pode não gostar de como ele entende o jogo, que ele está mudando bastante, pode não gostar da mudança das posições dos jogadores. Agora, é se posicionar e se comunicar com a torcida, ele está se comunicando claramente, não está passando pano para ninguém, não está sendo amiguinho de jogadores, está falando claramente. A esses jogadores está faltando fome. Ontem ele falou sobre o Carnaval, falou quem quiser comemorar Carnaval tem que ganhar o jogo antes, e o Flamengo não conseguiu fazer isso. E a gente viu logo depois o Isla postando um story aí numa rede social, dançando quando tinha avisado a diretoria que estava com sintomas gripais e que não poderia jogar. Então, ao que parece, informações, o Paulo Sousa não aceita mais o Isla no elenco do Flamengo. O único porém é que a diretoria pede para ele ter calma, já que o Isla tem um contrato até o final do ano, o salário é alto, 550 mil só em CLT, e aí o Flamengo está tentando negociar. Parece que as conversas estão estão encaminhadas com a Universidade Católica. Vamos ver se elas vão prosseguir. É complicado porque o Flamengo perde margem de manobra. É claro que o jogador deve ter interesse em sair também, já que vai ficar num ambiente bem desgastado. O Paulo Sousa não tem interesse em permanecer com ele. Hoje ele já era o terceiro reserva do Flamengo. Bom, a disputa pelo titular, ficando com o Rodinei e Mateuzinho. Na minha opinião, acho que o Paulo Sousa poderia tentar testar o Marinho nessa posição, mas aí é uma outra questão, é um tema até para um outro momento. Mas de qualquer forma ele já se posiciona claramente e fala claramente com a torcida, e quando a torcida ouve e ela lembra do que aconteceu em 2021, ela começa a entender que não dá mais para ficar só passando pano para os jogadores, que não dá para ficar só esperando que eles vão resolver a qualquer momento, tem que mexer. Eu acho até que as vaias para o Gabigol ontem foram exageradas. Acho que ele é um cara que ele é midiático, ele é fominha, aquela coisa toda, ele é vaidoso e tal, mas ele tem entregado, ele tem participado, tem treinado bem, tem participado nos jogos, tem dado, você vê que ele está jogando com seriedade, jogando com raça, dando carrinho. Então, apesar de toda essa coisa vaidosa dele, só que a torcida também, ao vaiar, aí eu fico dividido se eu acho que foi bom ou ruim. Quero até a sua opinião, deixa aí. Você acha que tem que vaiar mesmo o Gabigol ou não, que ele não merecia isso? Mas eu fico dividido porque explico por quê. Porque aí quando os jogadores veem que o Gabigol, que era a estrela da companhia, o cara dos 3 gols em finais de Libertadores, quando todos os jogadores veem que o Gabigol está sendo vaiado, todo mundo entende, ninguém aqui vai jogar com o nome, ninguém vai jogar com a história, nós vamos jogar com os resultados do momento. Então o Gabigol entendeu isso, quando foi pressionado, foi para a entrevista ao final do jogo e mostrou o que entendeu. Que ele falou, ele até fez um paralelo como uma relação de casal, né, que briga, mas se ama e tal. Mas isso foi claramente um entendimento dele de que precisa entregar mais. O clube precisa vencer. Se o time não estiver vencendo, não vai ter amor, não vai ter palmas pelo que aconteceu no passado. Principalmente pelo que aconteceu em 2021. A torcida parece que já acabou aquele crédito que esse elenco tinha. Agora nós vamos viver o hoje, e o recado das vaias é bem dado para todos do elenco. Ninguém vai jogar com nome, ninguém vai jogar com posição que foi estabelecida pelas vitórias nos anos anteriores. Bom, essa aí então é a segunda coisa. E a terceira coisa mexeu na posição dos jogadores. O Flamengo parecia vivendo um marasmo tático desde 2019, que tinha aquele elenco, aquele formato de jogada do Jorge Jesus. Desde então tentou-se replicar várias vezes aquele modelo, réplica que não acontecia porque era necessário ter um tipo de treino para aquele formato de jogo acontecer, que outros treinadores não conseguiram. A gente pode citar o Domenech. Domenech era maluco do ponto de vista defensivo, o trabalho dele dava sinais de que evoluía ofensivamente, mas do ponto de vista defensivo ele tinha muitos problemas, então a gente não pode levar em consideração. O Rogério Ceni tentou replicar o modelo do Jorge Jesus, mas para replicar o modelo é preciso ter treinos como tínhamos com o Jorge Jesus, e o Rogério Ceni não conseguiu replicar isso. Não basta falar com o jogador, você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Você precisa treinar no dia a dia, e o Rogério Ceni não conseguiu implementar esse tipo de treino, apesar sim de ter feito ajustes importantes e ter conseguido ganhar o título brasileiro de 2020. Ele teve essa importância,
E depois nós tivemos o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não merece nem crédito. O Renato Gaúcho era um bando em campo dos meus jogadores, meus meninos, meus atletas, quando na verdade ninguém é atleta de ninguém, é atleta do Flamengo. O Flamengo paga salário altíssimo para os jogadores e para eles, para o melhor resultado no momento, e não resultados do passado. Se fosse para pagar para resultado do passado, a gente pagava para o Zico que já está velhinho, tá lá, acabou de fazer uma cirurgia de quadril, porque ele sim entregou milhares de resultados. Então os resultados que nós procuramos e que estamos pagando para os jogadores, o Flamengo está pagando para os jogadores, é para o resultado de momento, não é pelo passado. Então o Renato Gaúcho a gente não consegue nem colocar nessa barca. Então tentou-se muitas vezes replicar aquele modelo, e replicar aquele modelo hoje com jogadores diferentes, com jogadores mais velhos do que naquele momento, com outro momento de apetite desses atletas, não daria resultado. Então, e mais do que isso, todos os adversários já entendiam, já buscavam as formas de neutralizar aquele estilo de jogo. Era preciso criar algo novo, ainda que com as mesmas peças. As peças são muito qualificadas. Pouca gente diz, o Flamengo tem o melhor elenco da América. Então é preciso criar modelos, formatos de jogo diferentes para usufruir o máximo desse elenco, que já tinha um formato muito claro, os adversários já entendiam muito como estava funcionando, era preciso mudar, e o Paulo Souza veio e fez mudanças drásticas, mudanças que podem não agradar a grande maioria, mas que muitas vezes se mostraram acertadas, inclusive uma que está sendo perseguida pela mídia agora, parece ser a nova novela, é de que o Everton Ribeiro não pode jogar pelo lado esquerdo, quando os números estão mostrando que ele está sim jogando bem pelo lado esquerdo. Então aí a gente vê a imprensa, principalmente a mídia de São Paulo, falando que, primeiro que nem assiste, você vê que pelos comentários dos caras você vê que eles nem assistiram os jogos, que eles ficam replicando umas coisas. Ah, mas o Everton Ribeiro não pode jogar pela esquerda. Aí me impressiona também o Atisson, o Tita, ficar repetindo essas coisas. Quando você assiste o jogo, você vê que ele está participando das triangulações com o Bruno Henrique, que ele está dando opções, que ele cai por dentro, cai por fora, que ele está ajudando na marcação do ponto de vista defensivo do lado esquerdo, e ele faz isso muito bem. Então, quer dizer, tem muita coisa que fica sendo repetida, e a torcida acaba encampando. Eu acho que o Paulo Souza foi bem fazendo essas alterações. Nem todas vão dar resultado, algumas ele deve recuar aí nos próximos jogos, mas ele fez uma boa mexida aí no elenco, deu uma balançada nesse elenco para dar uma acordada. A quarta coisa, eu falei que era muito importante essa no começo do vídeo, e é o que eu acho mesmo, é que você pode discordar das alterações dele, você pode discordar das escolhas, isso é muito normal. Se eu escalar o meu time aqui, o que eu acho que é o melhor, e você escalar aí, provavelmente a gente vai ter mudanças, vai ter um jogador que você acha melhor, outro pior e tal. Isso é normal, nenhum treinador vai replicar exatamente aquele time que você queria. Aliás, quando o Jorge Jesus chegou e fez algumas escolhas, por exemplo, a do Arão, muita gente criticou, não gostava, e ele encampou e viu que deu certo. E a gente viu que deu certo. Então, esse tipo de coisa acontece mesmo. Agora, ele escolhe pela cabeça dele, pelas convicções dele. Você vê o Lázaro ganhando oportunidades. Lázaro, que a gente imaginava que nem fosse ter mais grandes oportunidades, que toda vez que tinha entrado muito mal, e ele ganhando oportunidades e entrando bem, e pressionando os titulares. Mesma coisa, Arão, super vitorioso na história do Flamengo, tá mal. O Andreas acabou de ser contratado, está acabando de ser contratado, caríssimo, e quem o Paulo Souza tem utilizado, o João Gomes, dando muitas oportunidades, que ao meu ver é o melhor volante do Flamengo para esse tipo de jogo que o Paulo Souza pretende, um tipo de jogo que pressiona muito no ataque, que precisa de um jogador mais marcador, e o João Gomes também tem capacidade de saída de bola. Então você vê que o Paulo Souza não está escalando com nome, não está escalando pelo que aconteceu no passado, está utilizando jogadores também pelas convicções dele, não propriamente com que a torcida quer, a diretoria quer, ou qualquer jogador, qualquer jornalista quer. Ele sai pelas convicções, pelo que ele acha o melhor. Aliás, eu vejo muita gente reclamando das substituições. Ah, não era para ter substituído ontem, não era para ter substituído em tal jogo, sem levar em consideração que ele está usando sim o Campeonato Carioca como um laboratório de organização desse time. Então é claro que as substituições de ontem eram para ele dar rodagem, enxergar outros formatos de jogo, e não para vencer aquela partida que tem que vencer de qualquer jeito. A gente já sabe que o Flamengo está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. E ontem, provavelmente, foi a última oportunidade dele fazer testes nesse elenco, já que o próximo jogo é contra o Vasco, e aí é um clássico, tem sua importância. E depois da semifinal e final, eu imagino que ninguém aqui queira fazer testes na semi e na final, já que esse campeonato também tem uma importância histórica, pode ser o primeiro tetra
campeão seguido, assim. Então ele sabe disso e ele fez os testes que tinha para fazer, utilizou muito bem a competição e está classificado, não teve problema nenhum, grandes problemas, grandes devaneios, perdeu uma ou outra partida, mas isso é o de menos ante a temporada toda que a gente tem pela frente aí. E a quinta coisa é aqui que puxa a capa desse vídeo, que está lá na thumbnail, na miniatura, né, na imagem do vídeo, é que nas entrelinhas, nas coletivas, em como ele se comporta, nas entrevistas, ele deixa claro que muitas vezes, aí a gente pegando de agora para o passado, a diretoria do Flamengo se omitiu em momentos em que o posicionamento deveria ter sido tomado por ela. Por exemplo, cito o caso do Isla, parece que agora o Isla, a diretoria está tomando uma providência, mas uma providência a partir do inconformismo do Paulo Souza e situações como essa aconteceram várias vezes aí nos últimos tempos e a diretoria se permaneceu calada, omissa, casos de indisciplina, casos de atraso, elenco que não queria o controle de ponto, todas essas coisas que os treinadores não deveriam se preocupar. É claro, o treinador é um gestor de elenco, ele tem que se preocupar com esse tipo de coisa, mas isso deveria ser encampado pela diretoria, por vice de futebol, por diretor de futebol, por supervisor, que é uma parte externa. O treinador precisa estar focado em arrumar esse elenco dentro de campo, em arrumar soluções táticas, em planejar jogadas ensaiadas, em fazer coisas do tipo, em criar formatos diferentes de jogo, em dar mais alternativas dentro de campo, e acaba que ele tem que ficar multitarefado e com tarefas que de repente poderiam ter sido feitas por outras pessoas, principalmente do ponto de vista de gestão de elenco, de diminuição dessa arrogância, dessa coisa de que vai ganhar a qualquer momento. E isso o Paulo Souza está sendo muito claro nas entrevistas coletivas. Ontem a gente viu ele falando que esse elenco precisa de mais fome, que esse elenco não vai viver das vitórias do passado, que se for necessário ele vai mudar, e isso deixa muito claro o que ele pensa e deixa muito claro para a torcida do Flamengo o que faltou aí nos últimos tempos nesse departamento de futebol, que é uma presença de uma diretoria mais dura ali, uma diretoria que puxe as rédeas dessa gestão para que o treinador não fique sobrecarregado tendo que fazer tudo ao mesmo tempo. Gestão de elenco, logística, gestão técnica e tática. Então, quer dizer, acabou nos últimos tempos ficando muita coisa sobre responsabilidade de uma única pessoa, como se o treinador fosse o único capaz de resolver. E aí ele acabava também virando um bode expiatório quando as coisas não iam dando certo. Então, os diretores se escondem, o departamento administrativo se esconde um pouco nas costas do treinador, e aí quando a coisa não dá certo, a gente troca o treinador para fazer dar certo, já que esse elenco é o elenco campeão. Então precisa de alguém também dentro do Flamengo, colocar o elenco do Flamengo no lugar dele. O que se venceu no passado ficou no passado, agora é vencer o agora. E isso não pode ser exclusivamente responsabilidade do treinador. O treinador tem que ter foco total no trabalho dentro de campo para entregar o time mais organizado possível para que ele consiga as vitórias com mais naturalidade. Bom, essas são as 5 coisas. Esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu tô lançando outro vídeo muito massa aí, tô preparando para vocês. Então já se inscreve no canal, já deixa aqui o seu like, que isso faz muita diferença para mim, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreva, que aí você recebe em primeira mão tudo que a gente traz por aqui. Esse foi o vídeo de agora, valeu!